programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre transtorno de humor bipolar, um transtorno muito conhecido, e muito diagnosticado em alguns pacientes. E para falar sobre o assunto, eu estou recebendo o médico psiquiatra, Dr. Jefferson Belito. Doutor, continuando, em relação à hereditariedade, a gente sabe que boa parte das doenças crônicas tem um fator hereditário. No caso dessa doença bipolar, também tem? Sim, as pesquisas têm mostrado que sim, que é um componente hereditário bem importante. As pesquisas têm demonstrado que filhos de pais que têm o transtorno bipolar, onde um dos pais tem a doença, existe uma possibilidade de que o filho venha desenvolver a doença. Quando os dois pais são bipolar, a chance de desenvolvimento de doença bipolar no filho aumenta ainda mais, Também sabemos que nos casos de depressão também aumenta-se uma chance de o paciente ter doença bipolar. Mas não é só hereditário, A doença ela é tida como de origem também multifatorial, que pode se englobar tudo aquilo que o paciente vive, Os estresses do dia a dia, alguns transtornos de ansiedade que ele venha desenvolver, transtornos de estresse que ele possa conviver diariamente com isso, o tipo de alimentação, o ambiente onde ele vive, em relação a trânsito, ao próprio tipo de trabalho que desenvolve, se ele faz atividade física, se não faz. Então, não é só uma questão genética. Então, é uma questão genética e multifatorial. Doutor, em relação à cura, como boa parte das doenças crônicas não existe somente o tratamento. Nessas doenças que a gente pode chamar de psicológicas ou psiquiátricas, é da mesma forma? Sim, o transtorno de humor bipolar, isso tem que ficar muito bem claro para as pessoas que não há cura, Eu acho que nós enfrentamos um grande problema, porque quando o paciente ele sai do quadro agudo, que ele restabelece as suas funções psicológicas normais, ele às vezes acaba abandonando o tratamento porque acha que está curado. É uma doença crônica, não há cura. O tratamento ele tem que ser contínuo, para que o paciente se mantenha bem, Porque o objetivo justamente do tratamento é devolver ao paciente a sua qualidade de vida, E muitas vezes as pessoas abandonam o tratamento, onde o que acontece, os sintomas voltam de novo, E aí o paciente fica naquela gangorra de sintomas, Quadros depressivos, quadros de agitação, E acaba às vezes procurando o médico só quando os sintomas voltam a piorar. Então não há cura, isso tem que ficar bem claro. É como uma doença, por exemplo, como o diabetes, com a pressão alta, que não tem cura, mas tem controle. Geralmente as famílias apoiam, abraçam essa causa ou não? Como que funciona? O quadro de transtorno bipolar, ele não só o transtorno bipolar, mas como a maioria das doenças psiquiátricas, o papel da família é fundamental, ainda mais se tratando do transtorno bipolar, que a família ela acaba ajudando até no próprio diagnóstico dos sintomas, Porque o paciente às vezes ele entra nesse quadro de mania, como a gente falou, e às vezes o paciente não acha que aquilo é um problema, e a família ela vem junto ao consultório às vezes e relata, não, isso aconteceu, isso não é do padrão normal, Então a família acaba ajudando até mesmo no diagnóstico. E a família é muito importante tanto no diagnóstico como no tratamento do paciente, para poder fazer aquilo que a gente chama de acolhimento, Se você tem um apoio de um bom médico e também de uma família que te acolhe, te ajuda, tanto na administração de medicamento, dando aquele suporte psicológico, os resultados tendem a ser melhores. E só para a gente finalizar, em relação aos tratamentos medicamentosos, só deixando assim um adendo para quem está nos assistindo, que de repente, como o senhor falou, só para a gente reforçar, achou que está melhor e para, que o senhor deu um conselho, como médico psiquiatra, sobre isso, A base do tratamento do transtorno de humor bipolar, ele é estabilizador de humor, Como a gente falou, não há cura, há controle. E o tratamento visa tirar o paciente daquela fase aguda, dos sintomas que ele vem a apresentar,
E também uma segunda fase do tratamento, o tratamento de manutenção, justamente porque não há cura, né? Manutenção, o que seria? Seria, às vezes, até deixar o paciente usando doses menores de medicamento, mas nunca sem o tratamento, né? Então, o principal medicamento utilizado no transtorno de humor bipolar são os estabilizadores de humor, né? Também existe uma classe de medicação que foi incorporada para o tratamento, que são os antipsicóticos atípicos, né? E em algum momento também pode ser utilizado antidepressivos. Mas nunca o antidepressivo ele pode ser usado de forma isolada, ou seja, como monoterapia. Porque naquele paciente que tem o transtorno bipolar, se nós usarmos o antidepressivo isoladamente, a gente pode piorar o quadro do paciente, né? Então, às vezes, a gente vai estar fazendo um desfavor para o paciente. Por isso, é importante a gente estar fazendo uma boa anamnese para ter um bom diagnóstico, para entrar com um bom tratamento. Certo, doutor. Desde já eu agradeço a sua presença, eu acho que para quem está em casa foi muito esclarecedor, né? E eu deixo esse espaço aberto para o senhor divulgar onde o senhor atende, seu telefone de contato, fique à vontade. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, quero te parabenizar pelo programa. Eu acho que ele vai a favor do que a população realmente necessita, e quero me colocar à disposição também para futuros esclarecimentos, aquilo que for necessário, né? Eu estou atendendo ali na Clínica Psicomed, que é na rua Porto Alegre, próximo ao Farol Shopping. O telefone de lá é o 3628-2919. Certo, doutor. Obrigada mais uma vez. O programa Estação Saúde de hoje encerra aqui, mas você pode continuar sugerindo temas através do e-mail estaçãosaude.unisultv@gmail.com. Mais uma vez vestindo o look da Displicente. Se você gostou, você pode olhar lá no site displicente.com.br. Também, né, da nossa grande parceira, a Noilda Cabeleireiros, que atua na região há mais de 30 anos, sempre com excelência e qualidade no atendimento. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até o próximo programa.